nossa aula. Tem bastante coisa pra gente aqui hoje. Então a gente vai falar dos dons do Pai, né? Os dons do Pai é isso aqui, ó. Propósito e motivação básica para a vida dos filhos dele, né? Lembra que a gente falou sobre o nascimento de alguém, a comemoração do nascimento, né, de alguém, a celebração da vida dessa pessoa pelo aniversário? Lembra que a gente falou sobre isso? Então, quando a palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, né, acontece o que no céu? Tem festa, celebração, né, alegria. E festa lembra presente, não é? A gente está feliz com aquela pessoa, com aquela vida, e a maneira da gente expressar a importância, o valor dela, a gente presenteia. E aí presente depende do que eu falei, né? Do que é presente para a pessoa. Talvez seja um abraço de alguém, né, que ela ama. Talvez seja uma lembrança simplesmente de que aquele é o dia que ela veio ao mundo, né? Talvez seja, de fato, uma flor, alguma coisa assim, ou alguma coisa que custe um pouco mais, né? Depende do que é presente para cada pessoa. E Deus sabe disso, né? Então, quando um filho de Deus nasce naquele momento da conversão, lembra? Então, quando esse filho de Deus nasce, acontece uma festa e ele dá presentes. O pai dá presente para os filhos, que é a motivação básica agora para ele viver aquela vida de filho. É o equipamento mínimo ali necessário para que ele viva agora essa vida de filho. Ele dá um propósito para ele, né? Para esse filho que nasceu. Então, a gente tem aqui os dons do Pai como esse presente inicial na nossa conversão. É impossível que alguém tenha nascido de novo e não tenha recebido um dom de Deus, do Pai. Se você nasceu de novo, você tem, no mínimo, um dos dons do Pai, que é essa motivação básica para a vida dos filhos no meio da igreja. Ok? Tranquilo até aqui? Não falei muita coisa ainda? Tá de boas? Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre por que Deus dá essa motivação básica, para que ela é, né? O que ela tem a ver com a igreja, com essas pessoas, com quem agora eu estou fazendo parte, né, desse lugar, desse ambiente, que não é um ambiente físico, ele é muito mais do que isso, é um ambiente espiritual. Então o dom, ele é um convite, na verdade, para que eu sirva o corpo de Cristo. O Pai me dá uma ferramenta, Ele me dá algo para eu usar ali junto com os meus irmãos. É um presente para eu entregar para os outros irmãos que estão nascendo ou já nasceram de novo. Tá? Para que a gente entenda isso, a gente vai precisar entender um pouco do corpo de Cristo. A gente ouve essa metáfora, ouve na igreja, no culto, né? E a gente não está falando da metáfora do corpo de Cristo, da ceia, agora. Quando a gente ouve lá, né, e aí a palavra de Deus diz que nós comemos, né, do pão que simboliza o corpo, né? Não faz sentido se a gente pensar assim, porque a gente está comendo a igreja. Não, a gente está comendo o corpo de Cristo que foi moído, a gente está fazendo parte dessa realidade do próprio Cristo. É isso que está querendo dizer ali. Essa metáfora aqui, a gente vai falar de uma outra relação. Quando Deus estabelece isso aqui, o corpo de Cristo, Ele está falando em dois níveis. O primeiro nível é sobre o relacionamento entre os irmãos na casa. Agora eu sou membro desse corpo, né? Nasci de novo, sou filho. Faço parte desse corpo místico de Cristo, espiritual, isso que é a igreja. Para fazer parte disso, né, e poder trabalhar e ter a minha função nesse corpo, o Pai me dá dons, né? Então Ele me dá pelo menos um dom para que eu seja capaz de cumprir a minha função pela qual Ele me colocou para dentro do corpo de Cristo. Certo? Não é um ajuntamento de pessoas que se reúnem aqui no culto, ou para os cursos, ou para a escola dominical e a gente aprende coisas. Não. É um corpo vivo, é um filho de Deus, é uma parte desse corpo que tem uma função e Ele deu uma ferramenta para ser usada nesse corpo. Tá?
gente vai abrir esses textos aqui, tá? Eu vou pedir para a gente abrir, ó, a partir, deixa eu ver. Abre a partir do Bruno, fazendo favor, ó, Efésios 2, 16 e 21. Aí a Carol abre Efésios 4, 4. Lê o 11 e o 16. A Kelly. Colossenses, o Felipe abre 2, 19. Cami, você pode abrir o 3, 15? Luan? Tá sem Bíblia. Tá sem Bíblia. Luan. Escola bíblica. Romanos 12. Bully, né? Romanos 12, do 4 ao 8. Vai o Joel. Eu empresto com ele também. Isso, Partilhar, isso aí. Isso mesmo. Unidade. Interdependência, isso aí. 1 Coríntios 10, 17, o Tarsis. E Alice, o 12, do 12 ao 31. Ou pode inverter, vocês que sabem, tá? Galera de ficar esperto vai ter depois pra vocês. Então, a gente está falando de unidade, né? No primeiro momento. Vamos ler os primeiros textos aqui, pode ler. Do 16 ao 21? Não, o 16 e o 21. Reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. 21 anos. O qual todo o edifício é ajustado para tornar-se um santuário santo do Senhor. Então aqui a gente tem, né, a metáfora primeiro do corpo ali. Ele destruiu, ele fez um corpo, né, ele destruindo o que? A inimizade, né? Porque agora esse corpo ele tem algo que os une, né? E aquilo que nos une é muito maior e muito acima daquilo que pode nos separar. Quando a gente fala de unidade, a gente está falando de unidade na diversidade, né? Não é porque a gente veio de famílias diferentes, e é também. Não é porque a gente tem personalidades diferentes, e é também, né? Mas é maior que isso. Imagine que a igreja, não é um lugar de ex-tudo. Ex-drogado, ex-traficante, né? Ex-alcoólatra, ex-adúltero, ex-adúltera, ex-prostituto, ex-prostituta, ex-mentiroso, ex-roubador. É um lugar de ex-avarento, ex, antes e depois de Cristo. E aí esses ex, que acabaram de deixar tudo isso e nasceram de novo uma nova vida, vão precisar aprender como que não mente, como que não é avarento, como que não se prostitui, como que não adultera, né? A partir do desenvolvimento da salvação e da vida de Deus dentro deles ali. E cada um nessa trajetória está num nível da jornada, está num tempo da jornada. E essa diversidade de estudo está dentro do mesmo lugar, se trombando toda hora. Em tratamento. Né? Você já viu quando você possivelmente quando fica doente, né, ou alguém, se quiser pensar em alguém que não é você, fica assim, melindroso, não é? Fica assim, que ruim, nada fica bom, não é assim? Desagradável, você fica irritado. Falando dos homens, principalmente. Principalmente, né? Um grito, meu Deus, misericórdia. Morreu o grito com a gripe, né? A mulher faz 50 mil coisas e continua gripada e vai embora, né? O homem não dá conta de fazer milagre. Então, desculpa aí os homens, né? Vocês são meio fortes. Só que dá bom. Então, essas pessoas, né, que são todas melindrosas, está tudo dolorido, ai, irritados, estão convivendo no mesmo lugar. Então, o que pode aproximar essa loucura? Né? A gente costuma falar que é o amor. Não é o amor. Não é. Né? Às vezes nem tem amor, né? É a fé. É a mesma fé. No mesmo Deus. Que fez com que todos se tornassem alguma coisa. É a fé. Essa fé tornou possível que o amor dele entrasse na nossa vida
e nos fizesse essa bagunça toda se tornasse uma coisa só, que é o corpo dele. Cada um com uma função, cada um com o seu valor diante dele. Percebe isso? Então tem uma diferença grande sobre aquilo que eu falei. Vocês percebem agora a diferença? Sobre uma coisa, eu vim de uma família, daí todo mundo é diferente, mas quando você está dentro da sua sala de aula, lá no ambiente de trabalho, vem cada um de uma família também. Vem cada um de uma realidade também. E nem por isso aquilo é uma unidade na universidade. Quando a gente está falando dessas relações espirituais, a gente está falando dessa transformação que aconteceu na vida de todas essas pessoas vindas dos mais diversos lugares e realidades, e agora o desafio é que eles se tornem um. Ai, mas eu não suporto aquela pessoa, né? Ótimo, não tem problema. O Espírito Santo vai te ajudar a ser trabalhado, moído, quebrado, a olhar para a realidade e ver onde que ela sofre, onde que dói, por que ela age daquela forma, onde que ainda não foi amadurecido, onde não cresceu no corpo de Cristo, na vida dela, na maturidade espiritual, o que que a fé dela não alcançou, o que que a sua fé ainda não alcançou, e aí vocês vão se lixando e se conquistando até que acaba o atrito. Aí a gente é um. Uma metáfora bem legal que eu gosto também para falar a respeito disso, né, é a do purê de batata. Né? Quem já fez purê aqui de batata? Aí. Vou dar uma receita agora, mas não tem que fazer em casa. Não vai dar muito certo. Mas o purê, né? Você vai pegar, imagina que você pega aquelas batatas, umas são maiores, outras são menorzinhas, tem vários tamanhos, né? Tem uma meio torta, assim, que nem parece uma batata, parece qualquer coisa menos batata, você até desconfia da natureza dela. E aí você joga ela vamos jogar com casca e tudo, tá? Jogou com casca dentro da panela. Cada batata é uma pessoa. Tá? E aí tá lá com casca e tudo. Aquela água quente vai fazendo com que aquela casca dela comece a se desprender da pele da batata, né? Do corpo dela. Aquela casca vai saindo. E aí ela vai ficando tão incomodada, porque agora entra água nela, né? E agora ela encosta na outra batata e ela sente o que tem dentro da batata. Da outra. Que não é ela percebe, não é ela. E aí, depois você tira ela dali, que está quente, né? Deixa ela dar uma esfriada, ela não entende nada, a casca fica torricada. Aí você descasca ela, você tira aquela casca inteira dela. Mas agora já está molinha, está facinha de soltar, ela nem percebe direito. Aí, você pega, né, um amassador de batata, né? Quem não tem um amassador de batata vai usar o eventos ali, mas você pega um amassador de batata e aí você começa a amassar ela. Né? E aí aquilo vai destruindo a estrutura dela. Né? Agora ela não tem mais forma. Percebe? Ela está sendo moída ali. E junto com ela tem outras. E aí agora ela está se sentindo tão incomodada que essa outra está virando um com ela. E aí continua a amassar. Aí você olha, você acha que está tudo bem, que já virou purê, não virou. Quando você fuça lá, você vê que tem umas pelotas de batata que não querem de jeito nenhum moer. Estão lá rígida, dura, parece um cristal. Né? Uma pedra. Você não vai jogar fora. Você vai amassar com um pouco mais de força e só aquele lugar. Até ela virar um com os outros. Só que ainda não é um, fica um grude aquele purê. Precisa que aquilo tenha liga, tenha maciez, né, textura. E aí você coloca a margarina, manteiga, né? Quem é light põe Filadélfia, cream cheese, light, né? E aí aquilo vai dar liga nela, creme de leite. Aí você põe e vai mexendo. Isso é o Espírito Santo, no meio da igreja, misturando, dando liga no purê. Né? Aí precisa de um pouquinho de sal, porque senão fica insonsa, sem graça, tempero. Né? Então agora Deus vem e dá dons, né? Para que tenha tempero, tenha sabor, tenha gosto. Aquilo seja útil para mais alguém.
Então, o propósito de Deus é nos fazer um na diversidade, na adversidade, na diversidade, perdão. A palavra diferente, diversidade. É nos fazer um dessa forma. Então, agora eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e fale assim: eu sou uma batata. Eu sou uma batata. Ó, olha bem fundo de novo e fala: nós somos um purê. Nós somos um purê. Percebe? Então, esse é o propósito de Deus de nos fazer um. Deixa eu correr aqui que eu estou atrás. Vamos ler lá o 4 e o 11, 16. Pode ler, Carol. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo, um só Espírito. Esse é o propósito de Deus. Tá? Um corpo. Vai lá, Kelly. É o 4 do 11 ao 16. É um pouquinho maior. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, esse é o texto, primazia. Então, a gente vê esse corpo que o propósito é que se torne um, percebe? Ainda não é um. Estamos nos tornando esse corpo um ainda. Ainda estamos no processo, talvez, de ser moído, aquecido, quebrantado ali ainda. Ainda precisa de que o Espírito Santo chegue um pouco mais naquela região ali, e dê essa moldada. Então, é esse corpo que está no processo de se tornar um, que está nesse processo de crescer, de ser edificado, lembra? Edificado nesse sentido de construído esse corpo, trabalhado, desenvolvido esse corpo. Aí a gente vê ali, na medida, como que isso acontece? Na medida em que cada um cumpre a sua função. Então, se você não vive o que Deus tem para a sua vida, isso me atinge, me afeta como parte do corpo. Entende? Se um de vocês não vive, se eu não vivo, isso me atinge, e isso atrasa o meu crescimento, atrasa eu conhecer, eu me tornar a unidade, atrasa a minha fé, atrasa o outro. A gente interdepende um do outro. Ele diz ali, o auxílio de todas as juntas, ele cresce para a edificação de si mesmo, em amor. Cresce em amor. Entende? O amor não é aquilo que une, ele está em fé, na unidade da fé, crescendo em amor. Então, está interdependendo um do outro. Isso significa, queridos, que se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem juntas. Ainda que eu ignore essa realidade. O que significa interdepender? Hoje a gente não vive igreja mais. Igreja é ter tudo em comum e interdepender do outro. Se eu tenho uma dificuldade, eu preciso falar para o meu irmão. Eu preciso falar para aquele irmão que seja um pouco mais próximo, que seja... Esse é o papel, inclusive, do discipulado, o seu discipulador, falar para ele, olha, está acontecendo isso. Você não precisa esperar a bomba atômica estourar para você chegar e ele ficar sabendo. Não, a bomba não precisa explodir. Aonde é a dificuldade? Eu estou percebendo uma situação em casa dessa maneira, assim, assim, assim. Não estou sabendo lidar com ela. Ou eu acho que estou sabendo, mas não está dando certo. Eu não estou entendendo essa coisa aqui de talento, de dom, esse negócio aqui, nada. Está bem confuso para mim. Eu estou nesse relacionamento aqui, mas eu tenho dúvidas a respeito dele, e eu estou com isso aqui dentro de mim, e
Eu não sei o que fazer com isso. Eu tenho tido sonhos, eu tenho tido batalhas espirituais, eu tenho tido bombardeios, né, de Satanás, eu tenho, inclusive no meu corpo, e eu não estou sabendo lidar e lutar contra isso, não sei o que fazer. O meu dinheiro não dá, chega no fim do mês não dá, e depois não dá de novo, e não dá de novo, e não dá de novo. O que eu faço? Isso é parte do discipulado. De interdepender do outro. Se eu não falo para o outro não vai adivinhar o que está acontecendo comigo. Eu preciso falar. Estou lutando com esse pecado aqui. Faz 5 anos que eu luto com ele. Faz tanto tempo que eu luto, desde a infância. Aconteceu uma situação lá no meu passado que marcou a minha vida. Eu nunca abri isso para ninguém. Eu queria abrir para você aqui. Porque eu quero ser livre disso. Por isso que a gente fala que, né, a relação de discipulado é para acalmar os temores. Por causa disso. Isso é o processo de se tornar um e interdepender do outro. Um do outro. Porque nenhum é melhor do que o outro. Percebe? É tudo um corpo. Vamos ler o Colossenses 2, 19 e 3, 15. Vai lá. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Vai lá, Cândido. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. É esse texto mesmo? 3,15? A paz de Cristo domine vossos corações, né, e faz para que seja fortalecido, para que haja crescimento. Né? O Joel. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que cada um, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Obrigada, Joel. Então a gente vê aí essa relação do crescimento, né, do corpo. Como que ele cresce? Pelo auxílio das juntas, né? Andando em paz e em amor. Né? Ele vai sendo fortalecido, vai sendo ligado. Ele vai crescendo nessa unidade enquanto interdepende e vai se tornando unidade. Né? Ele vai crescendo na edificação de si mesmo, entende? O corpo de Cristo se desenvolve. E isso multiplica na vida de outras pessoas. Né? Então, a importância, né, da gente se tornar essa coisa única de Cristo. E da gente olhar para a igreja e se entender nessa relação com Ele. Pode ler lá, Tarsis e Alice, por favor. Mesmo sendo muitos, todos comemos o mesmo pão, que é um só. E por isso somos um só corpo. Nós temos a mesma nutrição, a mesma coisa, viemos do mesmo lugar, nós somos esse um pão, única coisa. Todos os ingredientes que tornam aquela coisa única. Vai lá, Clarice. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um
membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer a boca, dizer a mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta dos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Obrigada, textão, né? Mas falou tudo do corpo. Eu só quero que a gente tenha, então, essa gravada, essa noção do corpo de Cristo nessa relação entre os irmãos, né? Nessa relação que é uma unidade, apesar dessa diversidade, né? Que Cristo, ele vai unir, nos fazendo a inimizade, de interdependência. Eu preciso depender. Para que eu dependa dele, eu preciso abrir a minha vida para ele e ele para mim, né? E para que aconteça esse crescimento, essa maturidade do corpo de Cristo, né? Cada membro individualmente tem que ocupar a sua função. E aí, em todo o tempo em que a gente ouviu falando de corpo, a gente tem uma relação da função, uma relação com os dons espirituais. Tá? Se eu não desenvolvo aquele dom, se eu não cresço no dom, alguém está perdendo no corpo. A mão não está sendo mão, né? O braço fica paralisado. Percebe? Os joelhos não se movimentam. E o corpo todo vai sofrer com isso. Vamos lá. Nossa, por tarde eu estou gastando tempo aqui. O corpo de Cristo. Né? Ainda agora uma outra relação. Falando da relação entre irmãos. A relação com o próprio Cristo. Então, quando a gente fala da unidade, fala da interdependência, do crescimento, nós estamos falando do corpo de Cristo em relação aos irmãos, né? Uns aos outros. A gente também tem a metáfora do corpo de Cristo para falar do relacionamento do corpo com a cabeça, que é Cristo. Tá? Então, na relação com a cabeça, né? Vamos escolher só um texto aqui, porque são vários, né? Veja Efésios 1:23 aí. Por favor, aqui. E vamos ver lá o Romanos 12:5. Pri, você pode abrir? Então aqui, na relação com a cabeça, né, o Cristo é o cabeça. Isso fala da autoridade de Cristo sobre toda a movimentação desse corpo, né? Fala do governo de Cristo sobre o corpo, que é a igreja. Então, se nós somos esse corpo em relação a ele, né, nós então vamos ter a partir dele uma unidade de propósito, a partir da cabeça. Porque sem a cabeça o corpo não recebe orientação, não é assim? Né? Se alguém tem um problema neurológico, tem alguma falha, aquela parte do corpo não recebe o comando, não é assim? Então Cristo é o cabeça e distribui o comando. E isso significa que ele tem autoridade sobre nós. Que o corpo presta contas para ele. Que aquilo que nós fazemos nas funções e nos movemos é para ele. Pode ler, por favor. Deixa eu só fazer uma pausa. Só um pouquinho, eu esqueci da lista. Vou passar a lista. Quem já preencheu a questão do discipulado, agora ela está zerada, né? Não precisa pôr novamente. Depois do encontro de jovens, na semana seguinte, nós vamos ter logo após a EBD uma reunião para a gente afinar, alinhar e
iniciar o próximo período de discipulado, tá? Quem estiver no 2, no módulo 2, quem vai iniciar o módulo 1, né? Aqueles que solicitaram, que já participaram da primeira reunião, aqueles que ainda têm interesse, podem vir nessa reunião, tá? A gente sabe aí, aqueles, né, que já participaram do primeiro momento, sabem que é uma extensão da escola bíblica, então é necessária a participação aqui, tá? Para iniciar e solicitar essa participação, você precisa estar pelo menos aí uns 3 meses frequentando a escola bíblica. Você, né, vai frequentando enquanto isso, não há nenhum problema, né? A gente já vai fazendo esse acompanhamento mais informal até que você possa ingressar de fato no discipulado. Claro que toda regra tem a sua exceção, né? Mas a exceção a gente não elege, ela acontece, né? Senão é exceção. Em relação a outros detalhes, né? Precisa ser membro ou estar no processo de membresia, né? Mas precisa necessariamente, então, estar batizado também, né? Aquele primeiro passo da obediência, né? Então, a gente tem outros projetos aí a respeito desse discipulado que vai atuar de uma outra forma, em que não vai ser necessário que a pessoa já tenha batizado, né? Ela vai passar por um outro tipo de discipulado, né? Que seria do evangelístico, tá bom? Mas, por enquanto, é isso. Vou passar. Por favor. A qual é o seu corpo, o cumprimento daquele que enche tudo em todas as coisas. A igreja é o corpo, né, daquele que é o cabeça que enche tudo e todos. Tomando assim. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só. Corpo em Cristo e membros uns dos outros. Está de novo no corpo, né? Eu queria que falasse da cabeça. Alguém lembra o texto? Mas a gente já leu, né? Todo edifício, né? Lá, alinhado, né? Auxílios ligado à cabeça, né? Que é Cristo. Então a gente tem essa relação. Esse texto que abriu aqui diz respeito a essa unidade no Espírito. Então, quando a gente fala dessa relação com Cristo, a gente fala da relação com o cabeça, que é a autoridade, e a relação com o Espírito Santo, que distribui todas as coisas no meio do corpo, os dons. Tá? Tá claro tudo isso aqui, né? Vocês entenderam? Tá? A cabeça está em Colossenses 18. A cabeça está em Colossenses 18. Colossenses 18. E Efésios Quer ver? Pode ler. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Isso, a primazia, né, que seja o primeiro. Então, essa é a relação do corpo. E para falar de dons, não tem como falar de dons sem falar do corpo, sem viver corpo. Tá? Às vezes, queridos, eu já escutei isso, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Bem, nada a ver, ou é tudo a ver. Vamos ver. Não sei se está para ouvir. Está para ouvir por baixo? Acabou comigo, né? Conhece essa moça? Esse corpo expressa a glória dele. Volta para ele. E dele, por ele, para ele se alcança. O grande amor de Cristo.
Então, quando a gente fala de corpo, a gente está falando dessa unidade. Sabe, eu convivi em alguns lugares, em algumas igrejas onde eu passei, e tinha irmãos ali no grupo que brigavam. Sempre em todo lugar tem alguém parecido assim. Ah, que falsidade essa música. As pessoas nem se amam, nem nunca se viram, nem se conhecem, aí tem que ficar falando pro outro. Nem sei quem é. Isso só mostra a dureza e como que essa batata não cozinhou o suficiente ainda para tornar purê, né? Porque eu não consigo olhar. Você pode apagar a luz da frente? Posso. Você apaga a frente de baixo. Porque esse discurso, na verdade, é assim, eu não consigo me tornar um com você pela fé. Porque você acha que, e a frase geralmente era assim, era sobre essa música inclusive, né? Eu preciso de ti. Preciso do quê? Você nem sabe quem é essa pessoa, o que ela faz da vida, por que você precisa dela, não é? Ou então era assim, né? A respeito, né, desse amor, né? Crescendo em amor, né? Que amor? Como você vai amar alguém que você não sabe quem é essa pessoa? Mas a palavra de Deus justamente nos manda fazer isso. E essa canção, na verdade, né, ela é uma transcrição do que a palavra diz. É ela que nos fala para sermos esse um, que nós precisamos uns dos outros. Ela nos diz isso. E amar não é sentimento, amar é decisão, é escolha. E porque eu tenho uma mesma fé em Cristo, eu não preciso saber os detalhes da vida do Bruno para amar a vida dele. Você conhece? Então, eu preciso escolher e decidir amar porque Cristo ama. Amar a irmã, o irmão, como Cristo amou, que isso é parte do corpo dele, isso é um patrimônio dele, é precioso para ele. Eu não preciso sentir alguma coisa para agir em fé. Por isso que é fé. Né? Então, quando a gente não consegue sequer cantar essa música, olhar nos olhos uns dos outros e dizer isso, eu te amo, minha irmã, eu te amo, meu irmão. Não é porque eu estou sentindo coisas aqui, mas é que nessa fé, e isso também gera sentimento, né? Essa fé me permite acessar a sua vida. Me permite amar você. Independente de quem você seja, do que você faça, de qual seja a sua realidade. Isso não é gostar. Gostar é uma coisa. Gostar envolve outras coisas. E oscila, né? Você gosta de um, gosta de outro. Né? Gostar fala de empatia, né? Eu estava conversando com a Maria sobre isso. Gostar fala de empatia. Amar não é só ter empatia. E às vezes eu não vou ter empatia e vou amar mesmo assim. Então, eu queria que a gente pensasse a respeito disso. Essas pessoas, né, nessas épocas, né, são algumas, são assim 3, né, mais ou menos. Essas pessoas, normalmente, elas querem, né, fazer as boas obras, fazer coisas. Estão aqui nesse fingimento, mas lá fora, olha a situação. O evangelho não está chegando lá. Tem que amar os pobres e as viúvas e... queridão. Vamos virar por ele primeiro? Para depois estender esse amor. Né? O corpo funcionando. Agora aquela pergunta Priscila no início. Lembra? O ID não é para todos? Porque eu tenho um dom chamado lá de evangelista. Né? Então, em relação aos dons do Pai, a gente tem quando a gente olha, não parece muito sobrenatural. O Joel que leu lá esse texto dos dons do Pai. Nós não vamos ler todos esses dons, esses textos é só para você saber, marcar e depois se consultar se você quiser, tá? Então, quando a gente fala do funcionamento do corpo de Cristo, a gente tem uma relação de dons e uma relação de mandamento.
Então, nos dons do Pai, não parece que os dons são tão espirituais. Olha lá quais são. Ministérios, que significa serviço. Exortação, que significa aconselhamento. Contribuição, liberalidade. Ensino, misericórdia, que são socorros. Governos, que são liderança. Não parece que é espiritual, porque a gente já viu isso se manifestando na vida de pessoas lá fora, e talvez eu viva isso, inclusive. Um psicólogo trabalha com aconselhamento. Né? A gente tem vários perfis de liderança, né? O pipeline da liderança. Tem tanta coisa sobre liderança lá fora e gestão. A gente estuda, são competências que a gente desenvolve, alguns têm talentos para isso. O ensino, né? Eu faço pedagogia, né? Foco na didática. Em relação à contribuição, tem gente que é muito rico, empresas famosíssimas, riquíssimas aí, que distribuem dinheiro para ONGs e para tudo mais. Então, o que tem de espiritual nisso daqui? Né? Porque isso aqui é o Espírito Santo que dá para a igreja, e Deus chama isso de dom. E Ele fala que o Espírito Santo dá para quem Ele quer, como Ele quer. Para quê? Para que o corpo funcione. No meio do corpo, pensando nessa relação, não adianta eu ter perfil de liderança. Nós não precisamos de bons professores, bons perfis de liderança, não precisamos de bons gestores, não precisamos de pessoas riquíssimas. Nós precisamos de pessoas que foram chamadas, né, para ensinar de Deus. Que tem o dom, flui nele, é sobrenatural. Talvez nunca fez um curso na vida, nunca se interessou jamais por aquilo. E aí o Espírito Santo vem e reveste. A partir daquilo eu preciso desenvolver esse dom. Aí depois a gente vai falar do desenvolvimento do dom. Só que a gente também tem mandamentos que são para todos, que são parecidos com os dons, né? Então, servir também tem o mandamento de servir uns aos outros. É papel de qualquer parte do corpo de Cristo fazer isso. Exortar ou aconselhar uns aos outros, né, é qualquer um do corpo para fazer isso. Todo mundo deve contribuir, né, todos contribuem. A grande comissão, né, quando ela vem falando a respeito, né, do ID, é para todos. Não é para esperar que o evangelista venha e faça alguma coisa. O evangelista tem o dom específico, né, dom pessoa, depois a gente vai falar sobre isso, que é muito, ter acesso, é ter facilidade de penetração nas igrejas, não tem nem tanto a ver lá fora. É para a igreja. Agora o ID é ir e pregar o evangelho. Qualquer um que creu. O ser gentil, né? Amável, dócil, saber ouvir, estar disposto para ouvir e andar pela fé. Então tudo isso é para todos, não é para alguns. Talvez eu vou ter que ocupar um lugar de liderar um grupo ali naquele momento para alguma situação. E não tenho dom para aquilo, mas é meu papel fazer isso. Então eu tenho tanto mandamentos quanto dons. Então essa é a diferença. O dom, ele vem de acordo com a necessidade, o Espírito Santo que distribui como ele quer. Isso, né, essa relação aqui, vai revelar multiforme sabedoria, multiforme graça. É uma sabedoria de muitas formas. Então, quando Deus te dá um dom, Ele está compartilhando um fragmento da sabedoria dele com você. É isso que Ele está fazendo. É uma medida de graça, de fé, do Espírito para a sua vida. Né? E isso é para que a gente cresça no conhecimento da palavra dele, na relação com o Senhor Jesus. Beleza? Isso fica claro ou isso está estranho? Como é que está esse movimento aqui? Vocês estão com sono, né? Ótimo, né? Mas está fazendo sentido para você isso aqui ou está meio... Tá? Então tá bom. Ok. Cara, se não sair muito do propósito da aula, assim, tipo, você falou a questão do evangelista, assim, que na verdade o papel dele seria mais dentro da igreja do que fora. Isso. A minha visão do evangelista sempre foi mais pra fora mesmo, sempre do cara que vai mesmo. Mas qual seria então esse papel dentro da igreja? Assim? Então, a gente vai falar sobre isso, só que vai ser nos dons do Filho. Daí a gente vai falar só sobre o evangelista. Tá? Você não está tudo errado no seu pensamento. A diferença é que ele vai ser um mobilizador para fora. Não quer dizer que ele vai para fora. Entendeu?
Ele vai à frente e vem o exército atrás dele para pregar. Não. Ele mobiliza. Tem uma facilidade maior de penetração em todas as igrejas. Mas, Fábio, para mobilizar o corpo. Não sei como é que fica aquela questão assim, porque quando fala no ID de pregar o evangelho ensinando, como que fica bem a questão do evangelismo com essa segunda parte do ID? Você não está falando do dom, né? Você está falando da grande comissão de todos irem. O todos irem diz respeito, depois ao ensino, diz respeito ao discipulado, ensinar a guardar todas as coisas. Mas isso não se aplica para o dom daí? Não, isso é para todos, né? Discipular e fazer discípulo é para todos. Não, mas eu digo na questão do evangelismo, né? Pegando esse gancho também de quando fala do evangelismo, da mobilidade, da capacidade de se infiltrar em outras comunidades, em outros povos, como fica essa segunda parte do ensinar, do fazer discípulos? Daí fica a cargo da igreja? Vem uma pessoa que faz um impacto, tipo o Jax. Jax vem e faz um impacto. São coisas diferentes. Uma questão. Às vezes nós criamos departamentos para atingir esse chamado. Esse chamado que é para todos nós. O que eu penso é que quando ele diz de pregar o Evangelho e ensinar, é essa questão de que todos nós precisamos falar sobre aquilo que foi feito a nós, do reino onde nós habitamos, e ensinar como viver nesse reino, as boas práticas de uma casa nova, sabe, uma vida nova. Isso é evangelismo e discipulado. Então é para todos nós, independente do seu dom, do seu talento, do seu chamado, é para todos nós. É lógico que Deus traz alguns com algumas questões mais específicas. Eu acho que a Fá comentou que vai entrar nisso. O evangelista não está errado em sair, mas não é só isso. Tem algo a mais que isso, sabe? E que nós vamos restringindo, assim como a senhora que vem agora no finalzinho da tarde orar. Isso não é chamado para ela, é chamado para mim e para vocês todos. Não tem ministério de oração. Todos nós somos chamados para orar. É que a gente vai colocando prateleiras. Terceirizando, né? Fica mais certo dentro da gente quando a gente cria departamentos. Minha opinião. Os dons, ele é para o corpo, Deus deu para ser usado no corpo ou também fora? Essa foi a outra aula, né? Na aula passada a gente falou sobre isso. Os dons, eles não têm um lugar, eles estão dentro de mim. Onde eu estou, eu posso manifestar aquele dom. Mas eles servem para a edificação do corpo de Cristo, né? Especificamente. Você entendeu? Fê, respondeu a sua pergunta mesmo? Esses textos a gente já leu, né? Aqui, ele vai falar sobre o dom de serviço, o dom do Pai, né? São os lugares onde ele é mencionado. Então esse é o primeiro dom que a gente vai falar aqui do Pai. Ok? Serviço. O que isso significa, né? O dom de serviço. Então a gente tem ali uma descrição. Vou deixar você ler, né? Senão você lê enquanto eu falo, você me ouve. Beleza? Lembra que a gente falou que os dons do Pai são dons motivacionais, né? Motivação básica para os filhos. A motivação que o Espírito Santo dá para essa pessoa que tem dom de serviço é ser esse canal de bênção. Uma pessoa ou para um grupo. Aquelas imagens ali, para que elas signifiquem algumas coisas, né? Então a gente tem ali alguém, percebendo a dificuldade do outro ali, numa aula capacete, ele vai lá e não precisa que alguém peça para ele, né? A gente tem alguém que está servindo a mesa, preparando a mesa, para que os outros se deleitem dela, participem dela. A gente tem aqui alguém, né, dando a mão e facilitando a chegada, ou o levantar, ou o acesso para uma outra pessoa. Isso é a manifestação do dom de serviço. Essa pessoa é um facilitador na vida dos outros, um facilitador no meio do corpo de Cristo, a pessoa que tem esse dom. Ninguém pede para ela, é como se ela tivesse uma intuição do que falta. Ninguém percebe, mas ela percebe.
Então ela precisa tornar tudo favorável para que a igreja, o restante do corpo que se reúne ali, né, receba e funcione adequadamente para que todos sejam servidos. É a função dessa pessoa, é o que essa pessoa faz. Normalmente a pessoa que tem esse dom, ele se incomoda muitíssimo, né? Se, por exemplo, o som lá no louvor está muito alto ou muito baixo, ou está com eco. Por quê? Porque isso vai atrapalhar que aqueles irmãos recebam aquilo que está disponível para eles, o que Deus deseja comunicar. Essa pessoa não precisa que ninguém fale, mas ele precisa organizar. Então, se ele vê cabos no chão, ele organiza aquilo, porque alguém pode passar por ali e tropeçar naquilo. Aquilo foi adquirido como patrimônio da igreja, do corpo ali, e é necessário. E ele tem essa noção, então por causa disso ele vai e ele guarda aquilo da melhor forma possível. Né? Se ele vê alguém no meio do culto, no meio da pregação, aquele burburinho de converseiro ali, aquilo incomoda ele, não porque incomoda ele, mas porque isso vai atrapalhar. Aquele irmão que está lá na frente ministrando a palavra, trazendo a palavra de Deus, ele está fluindo em algo que Deus deu para ele. E essas pessoas conversando aqui estão atrapalhando que aquele irmão sirva o corpo e atrapalhando que os que estão em volta sejam servidos. Então ele se incomoda com isso. Né? Se de repente alguma verdade, alguma coisa foi dita para alguém, ou não foi dado voz, às vezes, para que aquela pessoa comunicasse, alguém atropelou, está lá no meio daquela roda de conversa, a pessoa quis se manifestar e todo mundo engoliu aquela pessoa e ele percebe aquela frustração e aquilo dói nele, incomoda. Porque aquela pessoa, ela não teve o direito de participar do corpo que é dela. Então isso é dom de serviço. Então, se você conhece alguém assim, com essas dores, alguém que sente e vive isso, e isso é espontâneo, não é algo que o force, que o gera, é espontâneo, isso acontece, isso se manifesta, isso é dom, e precisa ser desenvolvido. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, vamos no próximo. Mas só uma coisa, né? Pode falar. A questão disso, talvez na percepção de outras pessoas, talvez não seja uma questão de aproveitamento também. A pessoa vai ver, ela vai ter, a pessoa não tem uma estrutura, ela vai começar a ver aquilo e vai querer se aproveitar de você e ver como que vai reagir. A questão do serviço? É. Se aproveitar seria em que sentido? Porque o papel dela é servir e fazer bem pro outro. Digamos, não porque tem técnico de som. Por exemplo, ele vai lá e dobra os carros, tudo certinho, mas ele vê que eu sempre estou fazendo isso. E aí ele então, mas uma coisa é a pessoa ter o cargo e ser voluntário para fazer alguma coisa. Outra coisa é ela ter o dom, ser chamado para fazer aquilo que está fazendo. No meio da igreja a gente tem pessoas que têm dons e chamados para estar atuando naquela área, e temos voluntários que estão atuando naquela área para ajudar. Porque o mandamento é que todos devemos servir. Mas não significa que aquela pessoa tem o dom para fazer aquilo. Porque a pessoa que tem o dom, ela não vai conseguir fazer isso para o mal, porque isso é do espírito e é para o bem. Ela não vai conseguir deixar de fazer aquilo. Ninguém precisa pedir para que ela faça. Entende? Talvez ela não tenha cargo algum na igreja. Não precisa ela ter um cargo. É aquela questão que a gente falou, né? O pastor está lá na frente, a pessoa está lá ministrando, e ninguém ainda levou um copo d'água porque a pessoa que era responsável esqueceu, o voluntário esqueceu. Porque o voluntário esquece mesmo, não é a função dele. Ele está lá para fazer o que todo mundo faz, como mandamento, mas aí talvez ele falhou, né? E aí, o que acontece? A pessoa que se sente movida, ela não consegue não fazer aquilo. E não importa os outros, ela não está fazendo aquilo para mostrar, porque ela faz movida no torno. Então ela vai lá e serve aquilo. E ela sai. E geralmente essas pessoas são pessoas que trabalham de bastidores. Né? Elas não são vistas. Elas não são percebidas. Nós temos pessoas com esse dom e áreas de atuação, por exemplo, na introdução. Porque essa pessoa ela precisa que todo mundo fique à vontade na casa do Pai. Então ela quer tornar tudo aquilo fácil e acessível para ela, para quem chega. Olha, essa é a casa do meu pai. Né? Então essa pessoa ela trabalha nesse lugar de introdução, por exemplo, de receber as pessoas, né? De fazer tudo para que fique bem para elas.
trabalham nas áreas, por exemplo, de louvor, de dança, de ministérios, de departamentos que a gente chama, não é? Então ela está ali fazendo aquela função, aquela ferramenta, tendo ou não aquele talento, às vezes nem tem mais estar lá, né? E essa pessoa está lá, e se ela tem esse dom de serviço, né, ela vai querer servir os outros, ela vai querer fazer o melhor para o outro, entende? Ela tem um nível de... Então o talento para ela nem é assim tão, embora ela tenha, nem é tão relevante assim. Porque ela já tem, o talento é fácil, ela só desenvolve ele. O que é importante é que todo o corpo seja bem servido. Coma bem da mesa, fique satisfeito. Né? Ou seja, que a igreja tem necessidades e toma iniciativa para supri-las. Ninguém fala para ele ou para ela. Ele vai e faz, ele se move. Agora, qual é a diferença de eu saber que isso é um dom espiritual e que Deus deu para mim esse dom espiritual? Eu intencionalmente vou me mover nesse dom, e enquanto eu vou me mover intencionalmente nesse dom, eu vou vendo que isso flui, porque é espiritual, entende? Flui. Acontece, o corpo é edificado, em volta dessa pessoa floresce onde ela toca. Tenho cuidado de não deixar faltar nada. Então, tem que estar tudo muito bem organizado. Né? Pontualidade. Né? Essa pessoa tem um rigor, um compromisso, um rigor, porque aquilo para ela é extremamente importante. E se alguém falta com isso, isso dói. Né? Assume as responsabilidades. Ninguém precisa dizer a sua responsabilidade é fazer isso no ministério, que você está atuando. Não! A pessoa faz, porque é dom, está nela, ela se move nisso. Bom, isso é sobre o dom de serviço. Tá? Vocês têm alguma pergunta a respeito disso? Conseguem imaginar e perceber, ou se encaixar, ou talvez notar na sua própria vida esse dom se manifestando? Porque não é todos. Eu, por exemplo, não tenho esse dom. Tá? E também não é questão assim... Desculpa, Flores, se você não entender. E também não é questão assim, da pessoa perceber que precisa já fazer algo e ficar incomodada até o momento de realizar, que no momento que você realizou, já dá aquela paz, poxa, missão cumprida, sem ninguém perceber. Isso, no bastidores mesmo. Né? Puxa, eu percebo aquilo, mas não é algo que me magoa, me dá dor porque não foi feito, não é com a pessoa, porque é um dom que manifesta o amor, o serviço. Então, não é porque, fulano não fez. Não foi feito, eu preciso fazer. Ou um exemplo que você deu da faculdade, você perceber ali, você ficar incomodado até o momento de você realizar. Isso. Você realizou, pronto, já recebeu o seu pagamento. É isso. Uma coisa legal que ela trouxe à tona, e que você acaba comentando, um risco, um grande risco desse dom. É lógico que é o risco para todos, mas é não exercê-lo em amor. Porque isso pode ser confundido com ativismo, com a necessidade pontual. Eu posso ser uma pessoa que fico realmente olhando para as necessidades e eu sou metódico e eu quero que as coisas funcionem assim, porque por bem de todas as coisas precisam funcionar assim. Isso é um risco que eu posso simplesmente fazer com que as coisas se cumpram e perder alguém no meio disso. Ser duro numa palavra, ser duro no horário, não respeitar, por exemplo. Na cobrança. Na cobrança. Eu já passei por isso. Então, não exercer isso com graça e amor, você perde todas as outras coisas que você conquistou. Por isso que eu penso que quando Deus diz que se não houver amor, você perdeu. Você fazer com que 300 pessoas sentem num lugar e cumpram a questão do silêncio e do horário, e perder uma que não foi, porque você perdeu tudo. Porque você começa a ter produção. O risco disso aqui é ter uma produção alta, um resultado baixo no reino. Então é um cuidado para se ter. E como é dom, esse dom está em mim, é meu. Entende? Se você tem, ele é seu, está em você. Ele vai manifestar, querendo você ou não querendo você. Agora, se você não desenvolver, ele vai ficando atrofiado. E o desenvolvimento é como o Marcão falou, ele precisa estar alinhado com o amor. Né? Lembra que a gente falou do equilíbrio para melhorar? O dom e o fruto? Né?
ele precisa ser com amor, com temperança, com paciência e domínio próprio, para eu não olhar aquilo, aquela dor não me consumir de ódio. E um risco também aqui, ó. Ah, então eu assumo responsabilidades, eu tenho um dom. Não, você tem a obrigação de assumir, porque é papel de todo mundo. Né? Então, isso não é mérito. Isso aí vem de fábrica, está no DNA. Deus nos trouxe no reino para que você seja responsável. Então, um cuidado, eu acho que a irmã trouxe lá, isso fica brotando dentro da gente, jorrando com uma necessidade de irrigar outros lugares. Isso é o dom. Todo mundo é chamado a fazer aquilo lá. Em maior ou menor propriedade, instância, volume, sofrimento, sei lá como é que você chama isso. Todo mundo precisa fazer aquilo. Mas os que foram chamados por Deus e tiveram semeado isso no coração, vão viver isso mais do que qualquer outro que tenha uma grande porção disso. Entendeu? Eu queria perguntar para vocês aqui, né? Então, o Marcão já falou, né? Ele já caiu nessa questão que ele está perguntando e ele pode falar disso. O Marcão é uma pessoa que tem esse dom de serviço, né? As pessoas que convivem com ele conseguem perceber isso claramente. Você consegue olhar, olha em volta aqui, alguém que você já tenha visto esse dom na vida de alguma dessas pessoas, algo semelhante. Pode, não tem problema se você errar. Eu quero que você fale. Uma pessoa aqui da sala, pelo menos. Porque o dom não é você que fala, é outro. O Marcão não fala, o Marcão já foi. Eu posso dizer alguns, mas eu quero que vocês falem, eu quero que vocês vejam, que vocês treinem isso, vocês estão percebendo. Eu tenho uma pessoa para falar, mas eu falo dela. Tá. Fala, Mari. Eu pensei em alguém de fora, mas também na hora quando você está falando de alguém de dentro, que eu pensei na Ju, que teria, eu sempre vejo isso nela, algo com muita facilidade, muita naturalidade. Assim, naturalidade, espontâneo. Isso. E eu vejo na minha irmã também, assim, eu vejo algo bem... Também espontâneo e natural. A mais alguém vê esse mesmo Dona Ju, como a Kelly, que convive também? Mais alguém já foi servido por esse dom? O Bruno. Mais alguém já foi servido por esse dom na vida da Ju? Aí a Elisama, a Paty. Tá vendo? O outro percebe o dom na minha vida, não sou eu que percebo. Porque eu sou servido do dom. Eu que experimentei, opa, né? Tem uma coisa diferente que eu comi aqui. Né? Que eu fui abençoada. Paty, você ia falar? Não. Essa Paty Bate na mesma direção. Bem, não sei se é porque eu sou esposa, a gente vê mais, né? O Marcos também tem esse dom de serviço muito forte. Desde quando eu conheci ele, ele não era convertido. Antes de conhecer ele, já... então, deixa eu já fazer um reparo aqui. Se já acontecia antes, não é dom, é o talento que ele tem. Depois ele... Uma capacidade. Se é um dom, Deus pode dar esse dom, né, e isso ser potencializado na vida dele. E continua. E também no Gustavo, eu vejo também. No Gustavo? Ele se preocupa bastante com as coisas ao redor. Assim. Justamente de quem eu ia falar. Eu também ia falar do Gustavo. Eu ia falar do também. Quem? Também ia falar do Gustavo. E ele é bem exigente. Eu ia falar do Olha lá. No Felipe também. No Felipe também. Então, quem mais vê esse dom no Felipe? Já percebe? Mais pessoas aqui já foram servidas por esse dom. No Rafa também. No Rafa você vê isso também? No Rafa? Dom de serviço. Também? Você percebe que é isso? A gente vê na vida do outro, porque a gente é servido por aquilo. Né? Então, as pessoas, eu ia mencionar justamente também, né, como eu falo, Felipe, Gustavo, né, que eu vejo o Senhor Ju também, né, muita clareza. Tá? Às vezes os outros a gente precisa conviver mais, né, até para poder ser servido e ser tocado por aquele dom. Então, isso é o dom de serviço. Eu quero que vocês entendam que, embora isso não pareça nada de espiritual, porque eu posso viver e ser uma pessoa que seja preocupada com os outros, apta, com uma predisposição, porque faz parte da minha personalidade, essa questão de servir o outro, né? de tornar fácil, uma pessoa organizada. Posso ter uma predisposição, que significa natural, nasci com isso. Né? Ou foi me ensinado isso no meio da minha família. Eu cresci, daí desenvolvi isso como competência.
Mas o dom é espiritual e é para alguns. Você viu que aqui na sala não foram muitos, foram alguns. Então esse dom é para ser usado justamente, intencionalmente, para tocar as outras pessoas em volta. Onde que ele vai manifestar? No lugar onde você está, por exemplo, né? Lá no grupo de discipulado, né? Como a gente organiza, né? Você vai chegar, essas pessoas, se chegam antes, você vai ver que está tudo organizado, tudo nos seus lugares, tudo pronto para você chegar e sentar e tudo ficar bem, né? É ótimo ser servido para as pessoas. Se tem alguém incomodado, tem um som, tem uma luz, antes que você se incomode, embora já está incomodando, mas antes que você se toque, a pessoa já foi lá e já resolveu. Tá tudo certo, né? Então, no ministério, no caso, né? Lá no Amigão, por exemplo, né? Ou seja, né, na dança, onde você está. Aquele lugar vai ser um lugar muito mais florido, muito mais fácil de acesso para as pessoas e para aquelas pessoas que vivam aquela experiência naquele lugar, porque você está lá, né? Naquele ministério. Essa pessoa é a pessoa que liga todas as coisas no corpo. Essa é a pessoa que faz isso, que torna favorável o funcionamento do corpo, né? Então, esse é o dom de serviço. Não vou poder continuar, que são 10h45 agora. Mas a gente tem mais alguns, tá? Eu ia falar de mais 2 hoje, mas vocês viram que demanda um pouco de tempo, né? E depois a gente vai falar na semana que vem, então, sobre eles, né? A gente vai falar sobre... Isso mesmo, Ju. A gente vai falar sobre liderança, né? Governos. E vamos falar sobre aconselhamento, exortação. Vamos falar depois, semana que se der tempo, semana que vem, da contribuição, liberalidade, né? Ensino. Isso. Na semana que vem, tá? Aí na outra semana eu me encontro, eu não sei se tivermos aula, vai ser uma lacuna, tá? No meio do nosso tema aí. E aí, ainda vou confirmar se vai ter aula pra gente, pros jovens, tá bom? No encontro de jovens. E daí na outra semana, se a gente der conta, a gente continua com o mesmo tempo. Ok? Então, só para vocês lembrarem, se vocês puderem estar, vai ser muito bom, né? Eu gostaria que vocês estivessem, porque isso vai ajudar, é para o seu crescimento, é para que você identifique os seus dons, é uma oportunidade, né? Não é que você vai identificar, mas é uma oportunidade para que você identifique, ou pelo menos você conheça como é o funcionamento e identifique na vida dos outros. Você pode dizer para o outro isso.